Sou a Simone Ascioli. Eu hoje atuo em alguns conselhos consultivos e conselhos de autorregulação. Então, estou no conselho consultivo da VERE, estou no conselho de autorregulação da BBCE e estou também no comitê de riscos da SERC. Mas tive uma carreira bastante longa na CETIP, passando de gerente a diretora e de diretora a diretora executiva. E o que eu acho importante falar, principalmente dessa minha fase na CETIP, que foi uma fase longa, uma fase de muito aprendizado, é que o mercado financeiro, quando eu entrei, há muitos anos atrás, era um mercado muito masculino. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui a primeira diretora executiva da CETIP. Isso, assim, foi muito legal isso, porque quando eu me tornei executiva, a quantidade de mulheres da CETIP que vieram me cumprimentar e me falar como era legal, até que enfim, uma primeira mulher executiva. E eu até acabei, uma coisa que eu gosto muito é de funcionar como uma espécie de coaching, não é coach, porque eu sei que esse nome está muito desgastado, mas assim, de dar dicas para essas pessoas que até hoje eu tenho contato, de vez em quando elas me perguntam, me pedem ajuda assim, com alguma dessas questões, porque apesar de ter melhorado muito, ainda é um mercado mais masculino, né? E a minha trajetória lá na CETIP foi começando como gerente, depois diretora e depois diretora executiva. E eu sempre fui responsável por a área core da CETIP, porque eu era de operações, então eu cuidava de tudo. Lá na CETIP eu era responsável pelo registro, pela liquidação, pela depositária, pelo monitoramento, relacionamento com os reguladores, Banco Central e CVM. Então, assim, era muita responsabilidade. E aí eu me tornei diretora executiva numa transição, quando houve uma mudança de CEO. Esse CEO também trocou o COO, que é o de operações lá, e alguns outros diretores, e nessa mudança de diretoria me convidou para ser a diretora executiva de operações. O que é importante, eu acho, dizer aqui, assim, até passando um pouco da minha experiência. Eu sempre fui uma pessoa muito segura e decidida, até porque esse cargo na CETIP tinha que ser de alguém que tinha que tomar decisões, às vezes, muito rápido, em pouco tempo, e decisões muito importantes, porque a gente lá lidava com bilhões, não era só milhões, eram bilhões. Eu tinha operações de valores altíssimos entre as instituições, eu lidava com o Banco Central com janelas muito rígidas, então também as decisões que eu tinha que tomar com o Banco Central de precisar de tempo, não precisa, quanto tempo, nunca eram longos, então eu tinha que tomar às vezes decisões em 5 minutos, em 10 minutos. E muitas vezes, até quando a decisão era muito séria, eu tinha que envolver todos os outros CEOs da CETIP. Então, eu sempre fui uma pessoa bastante decidida. E eu acho que segura de mim, assim, enquanto profissional. Então, isso é uma das características que eu acho muito importante. Mesmo no mundo muito masculino, onde todos os diretores eram, na época, quando eu era ainda gerente, hein, gente? Quando eu já era muito decidida, e eu percebia que essa segurança que eu passava nas minhas informações, na minha opinião, porque muitos deles, quando entravam, não entendiam, porque a gente ia ser tipo lá, é muito customizada, não eram operações papai com mamãe, que todo mundo conhece, eram operações mais sofisticadas, era um mundo que eles não conheciam muito bem. E eu acho que quando a gente transmite segurança e confia no nosso trabalho, no nosso discernimento, acho que a gente transmite isso para ele também. Então, uma coisa que é muito interessante é que mesmo esse mundo tão masculino, e eu passei por várias diretorias e CEOs na CETIP, eu nunca tive um problema de algum que me desrespeitasse, que não confiasse na minha opinião. Muito pelo contrário, às vezes quando tinha que tomar alguma decisão muito importante,
e que eu sabia que o risco deixava de ser meu, porque na verdade a maior parte do risco era sempre meu, porque eu que tinha meu nome lá no Banco Central como responsável para a SPB, eu que tinha meu nome lá na CVM como responsável pela depositária, mas eu sempre passava, quando era alguma coisa que eu achava que pudesse afetar, por exemplo, o CEO, eu sempre ia para ele, mas eu sempre tinha a minha opinião de como deveria ser a solução. Dificilmente eu ia para ele dizendo assim, não sei o que fazer. O que eu falava, olha, isso aqui tá com esse problema, a gente precisa decidir rápido, só temos X minutos, eu estou trazendo para você, porque se der errado, se não der certo a solução, o risco é seu, então você precisa tomar decisão se é sim ou não, mas eu sempre tinha um posicionamento para dar. Então, eu sempre dizia, olha, nesse caso, e normalmente, até quando o senhor não estava, era algum outro diretor, ele sempre perguntava, não, mas o que você faria? Aí eu sempre dava a minha opinião, eu acho que isso é importante também. Eu sempre fui uma pessoa que nunca tive medo de expor o que eu achava, então eu dizia a minha opinião. E outra coisa importante também isso é uma coisa muito importante que eu fui melhorando ao longo do tempo, então acho que é importante também, é que, apesar de eu ser decidida e ter essa opinião, e sempre ter a minha opinião para dar, eu escutava a opinião, não só dos diretores, mas também das outras pessoas. Então, eu acho que é importante você também escutar. E eu não tinha também medo de mudar de opinião. Então, se alguém me desse, não necessariamente só os outros diretores, os gerentes de outras áreas, enfim, dependendo de quem eu precisasse conversar, se eles me dessem argumentos que eu entendesse razoável, eu mudava a minha opinião na hora. Inclusive em reuniões, eu nunca tive vergonha de começar com uma opinião e ser convencida de outra. Então, eu acho que isso é importante também, porque às vezes as pessoas confundem um pouco ser segura e confiante com ser inflexível. Então, isso foi uma coisa que eu fui melhorando com o tempo. Então, quanto mais rápido as mulheres fazerem essa distinção entre inflexibilidade e segurança e ter opinião, isso é importante. Não ficar na defensiva, não achar que está criticando ou está mudando, às vezes não é nem crítica, claro que sempre com educação, isso é importante. Eu nunca aceitei que as pessoas fossem grosseiras comigo, mas também, só uma parte, eu nunca respondi grosseiramente. Então, assim, se a pessoa estava sendo grosseira comigo, o que aconteceu poucas vezes, talvez por esse meu tom, que eu sei que o tom de voz, meu tom é mais assertivo, assim, eu sei que as pessoas não se sentem à vontade de sair pisando, me tratando mal, mas já aconteceu de dono de corretora, tá nervoso, começar a ser grosso comigo, eu sempre educada, nunca perdi o tom, virava para a pessoa e falava, olha, desse jeito não dá para continuar a conversa, acho que a gente vai ter que interromper porque você está sendo grosseiro, eu estou sendo super educado, então acho melhor você falar com outra pessoa, comigo você não vai falar, e invariavelmente a pessoa na mesma hora se reposicionava. Mesmo estando nervoso, já não, desculpa, vamos começar de novo, e falava num tom diferente. Mas assim, então isso eu acho importante, até acabei misturando, mas são duas coisas que eu acho importantes. Essa primeira de você nunca achar que você tem sempre razão. Então, não confundir confiança e segurança com inflexibilidade. Então, ouvir a opinião dos outros. Isso foi uma coisa que eu tive que melhorar com o tempo. Aprender a entender, a ouvir e aceitar a mudança. E a segunda que eu sempre tive que eu acho importantíssimo para e eu falo isso para todo mundo que eu ajudo, que eu dou opinião, nunca confundir você ser firme com você ser grosseira. Então, por mais grosseiro que alguém do outro lado estava sendo comigo, eu sempre fui firme, mas nunca respondi com grosseria. Eu não deixava avançar, eu poderia encerrar a conversa, nunca nem precisei, porque sempre se reposicionavam, pediam desculpa e começavam de novo, mas se precisasse eu ia encerrar, mas sempre de uma forma muito educada, jamais bateria o telefone na cara de um, só diria, olha, você está muito nervoso, acho que a conversa comigo não está dando certo, acho que você precisa falar com outra pessoa,
fale com outro atendente, ou fale com o meu superior, que é o superintendente, entendeu? Nunca tive essa postura grosseira mas não também não deixava me maltratar. Então tem uma diferença, e essa diferença eu sei que é difícil, mas que eu acho que até uma forma da pessoa te respeitar mais. Você está sendo firme, sem ser grosseira, sem gritar e é, sem destratar um cliente. Então, nunca precisei. E essa flexibilidade em aceitar que as outras pessoas tenham uma opinião diferente, isso também acho que é muito importante, até para você ter o respeito das partes. Porque quando você fala e diz, não, olha, isso realmente não estou concordando com a sua ideia, a pessoa do outro lado, não importa, no meu caso só eram homens em cada diretoria executiva, mas mesmo que fossem mulheres, elas não entenderiam, lá vem ela sempre não aceitando opinião. Então, é importante que a gente também mude de opinião quando, claro, os argumentos são bons e você vê que você não tinha pensado naquele prisma, né? Eu tinha também, além desse problema da flexibilidade, foi um trabalho difícil. Eu sempre falo com todos que eu converso que quando a gente diz assim, preciso mudar, isso eu falo sempre, não pode ser da boca para fora. É algo que a gente tem que trabalhar muito na gente mesmo, porque é algo que vai de encontro à sua reação automática. Então, se você não se policia todo dia em fazer diferente, ter um comportamento diferente, você fala, mas não faz. Então, assim, eu tive que fazer um trabalho grande comigo. Eu tive, na verdade, um professor de inglês, que ele era coaching também, me ajudou muito nisso, mais nisso que no inglês. Mas foi muito bom os toques que ele me dava, e eu mudei muito meu jeito de ser depois disso. E uma das coisas que eu me propus fazer, duas coisas. Primeiro, ser mais flexível, aceitar mais a opinião dos outros, que eu também consegui. E a outra é também ser menos centralizadora. Eu era uma pessoa muito centralizadora. Eu comecei com uma área pequena e terminei com uma área de 80 pessoas, que era a minha área inteira. Quando eu já era executiva, tinha 80 pessoas. E eu aprendi a ser menos centralizadora. Isso também é importante. E isso me fazia ser muito controladora também, porque aí você quer saber tudo e você acaba inibindo seus próprios funcionários. Então, o fato de você... E eu sou muito perfeccionista, então tudo meu tem que ser bem feito, sempre fui muito perfeccionista em trabalho, então essa dificuldade de centralizar é grande. E por outro lado também as pessoas não podem confundir descentralização com largar. Então, você tem que ter uns critérios, que é difícil mesmo, não é fácil. Eu sei que não é fácil encontrar esse meio do caminho entre descentralizar e não largar. Mas você vai aprendendo aos poucos, até com erros. Então, às vezes, por exemplo, quando eu já era diretora e depois diretora executiva, eu tinha vários superintendentes e gerentes embaixo de mim. É claro que eu não podia saber tudo o que estava acontecendo no detalhe. Então, a gente tinha um combinado, primeiro que eu tinha eu tinha reuniões semanais com eles, eu tinha alguns reportes que eles me passavam, e coisas graves, quando eles entendiam que eles não conseguiam resolver, precisavam da minha ajuda, eles falavam comigo. Então, claro que teve alguns momentos que eles erraram, que eles deviam ter trazido antes para mim, e aí quando veio para mim o problema já estava maior, e aí você se desgasta mais para acertar depois. Mas assim, a gente também que tem posições de confiança tem que entender que é um aprendizado. Então, o que eu procurava falar, eu não saía brigando com eles porque não tinham falado antes, eu só mostrava, isso você deveria ter me trazido antes. Isso é uma das coisas que você deveria ter me trazido antes, porque está vendo onde chegou? Se você tivesse me trazido antes, eu já tinha acionado os outros diretores, eles me responderiam muito mais rápido
do que você perguntando. Se eu tivesse trazido para mim, eu acionaria o botão mais rápido. Então, é mostrar que a pessoa deveria ter agido diferente, mas também não tratar aquilo como se fosse uma coisa horrível. Então, eu acho que isso é uma coisa difícil, que eu consegui também, mas não é fácil. Então, eu acho que as pessoas que querem ocupar posições cada vez, cargos cada vez com lideranças, né, de níveis mais altos, ela precisa ter flexibilidade e essa descentralização, porque você começa a ter um volume de gente embaixo de você e de assuntos. Vocês lembram do escopo que eu falei que eu tinha que tratar, né? Como é que eu podia saber todos os detalhes que estão acontecendo em tantas áreas? Impossível, entendeu? Então você precisa, eu chamava do let it go, eu precisava do let it go, de deixar na mão deles, mas não também não largar. Então saber colocar algumas métricas, ensinar aos seus liderados que ele tem que te acionar antes do barco virar, entendeu? Isso é uma coisa difícil, que eu acho que é muito importante para quem almeja chegar em cargos de liderança mais altos, entendeu? O que eu também não falei, que eu acho importante, eu nunca passei na diretoria da CETIP, por mansplaining. E eu acho que uma coisa importante, nunca passei por isso, na verdade, duas coisas importantes, mas eu acho que se eu passasse na diretoria, a postura seria aquela que eu falei, firme, mas não ia deixar que me cortasse. Eu ia pedir desculpa, mas ia dizer que ele tinha que esperar um pouco eu terminar de dar minha opinião para eu poder expor a dele. Então, assim, de uma forma educada, você não deixa alguém te cortar. Eu não passei por isso porque eu tive uma diretoria que desde o início, talvez pela minha postura, de novo, ser tão firme, tão segura, eu talvez não tenha aberto spread, oportunidade para eles fazerem isso. De qualquer forma, não tive. A outra coisa que eu acho que é importante, que eu não falei aqui, eu entrei numa diretoria que tinha vários problemas de relacionamento entre áreas diferentes, e uma coisa que eu fiz eu não tomei partido dos diretores da minha área. Eu entendia que a diretoria era um todo, que a gente ali tinha que pensar na empresa, na CETIP, que eu sempre adorei e trabalhei lá muitos anos, tinha maior carinho pela empresa. Então, a empresa, para mim, então eu era diretora da empresa. Então, eu tinha que fazer integração. Então, eu nunca tomei partido das brigas, pelo contrário. Procurei me aproximar e me aproximei, me tornei amiga dos diretores da outra área que tinha conflito. Então, assim, eu acho que não foi só eu que resolvi, claro, mas eu acho que eu contribuí para diminuir o estresse que tinha entre essas áreas e tornar a relação entre os diretores mais harmônica. E aí eu acho que isso é importante também, você ter essa visão do todo, da empresa, e que nem sempre o que é o melhor para a sua área é o melhor para a empresa. Então, às vezes, quando você está num grupo decidindo o que é melhor para a empresa, às vezes você tem que ceder e fazer o que o outro está sugerindo, porque é o melhor para a empresa naquele momento, não necessariamente para a sua área. Então, isso é importante também, essa visão de grupo, de integração, isso é muito importante, para você não ter aqueles nichos que tem muito comum em empresa, um monte de nicho, aí um protegendo seus próprios interesses, outro protegendo os seus próprios. Então, essa visão, e eu sinceramente acho que a mulher tem um perfil mais conciliador em geral, sabe? Acho que ela fica menos preocupada em ficar impondo sua opinião e mais em tentar conciliar, uma conciliação. Então, eu acho que isso é uma característica feminina que pode ajudar muito a empresa.